Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Vamos lá, continuando o estudo do Livro dos Médiuns. Conforme a gente já havia comentado na semana passada, nós estamos na segunda parte desse livro, mas nós não iremos estudá-lo capítulo por capítulo, 1, 2, 3, 4, de maneira ordinal, de modo algum. Conforme a gente comentou, iremos estudá-lo por blocos de assuntos. E o primeiro bloco de assuntos aqui é justamente a questão do médium. E isso nós já começamos a falar na semana passada, quando abordamos os capítulos 14 e 16. Nós não abordamos esses capítulos de modo integral, porque existem trechos dentro desses capítulos que eu vou incluir em outros capítulos. Não vai ser confuso, isso eu garanto para vocês. Na semana passada, nós comentamos alguma coisa a respeito do quadro sinóptico dos diferentes tipos de mediunidade. Kardec, como eminente pesquisador, cientista, pedagogo, ele fez, juntamente com o auxílio e a orientação dos benfeitores espirituais, um quadro classificatório dos diferentes tipos de mediunidade. Nós começamos a abordar esse quadro e nós não vamos falar dele hoje. Por quê? Porque existem trechos dentro desse quadro que nós vamos enquadrar em outros assuntos. Por exemplo, semana passada nós falamos das duas grandes categorias de médiuns, os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Nós falamos também dos tipos comuns a todos os gêneros de mediunidade. Falamos dos médiuns sensitivos, falamos dos médiuns naturais, também chamados de inconsciente, e dos médiuns voluntários. Depois disso, o quadro entra em assuntos mais específicos. Por exemplo, ele fala diferentes tipos de médiuns de efeitos físicos. Diferentes tipos de médiuns. O que nós vamos fazer? Quando abordarmos o assunto mediunidade de efeitos físicos, voltaremos a esse quadro. O quadro também nos fala diferentes tipos de médiuns de efeitos intelectuais. Então, quando a gente estiver abordando o assunto vidência, psicografia, psicofonia, voltaremos a esse quadro aqui. Porque aí fica um negócio muito mais direcionado e muito mais compactado. Pelo menos assim é o que eu penso. E da última vez que nós estudamos o Livro dos Médiuns, foi assim, e eu acho que o negócio fluiu bem. Tá? Então nós não vamos abordar essa questão dos quadros, não. Fiquemos na cabeça a questão da mediunidade de efeitos físicos, de inteligentes, e os gêneros comuns a todo tipo de mediunidade. E aí? Já que você não vai falar hoje, Daniel, desse quadro, tu vai falar do quê? Nós vamos falar da mediunidade nos animais. Pois é. Já que estamos falando de médiums, cabe aí uma pergunta. Será que os animais podem ser médiums? O gato, o cavalo, o cachorro, o passarinho, a tartaruga, será que esses bichos, eles podem atuar como médiuns? Tanto que a primeira pergunta do capítulo 22, que é o capítulo que aborda justamente da mediunidade entre os animais, a primeira pergunta é justamente essa daqui, no item 2, 3, 4. Os animais podem ser médiuns? Por que Kardec foi escrever um capítulo a respeito disso aqui? Pelo seguinte, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita fundado no mundo e que Kardec presidiu até a sua desencarnação, aconteciam reuniões de estudo como essa que a gente está fazendo, né, vinculadas também a reuniões mediúnicas nos momentos propícios. E nessas reuniões de estudos, como o espiritismo era uma coisa muito nova, como a doutrina estava em fase ainda de elaboração, de construção, em inúmeros aspectos, várias questões eram levantadas, eram suscitadas. E uma dessas questões, levantada aí por um ou outro dos frequentadores desse grupo de estudo desse centro espírita, foi justamente da mediunidade entre os animais. Baseados em quê? Que essas pessoas pensaram assim? Baseados num truque. Truque é. Nessa época, como nos dias de hoje, existiam muitos prestidigitadores. O que é isso? Prestidigitadores, pessoal, nos dias de hoje, são os mágicos, são os ilusionistas. São aquelas pessoas que elaboram truques, que quando você vê, você fala assim, puxa, mas como é que o sujeito fez aquilo?
que tem todas as aparências da realidade, mas que, em verdade, existe um truquinho ali embutido. Você sabe que existe um truque, mas o legal do negócio é justamente você não saber, que dá aquela sensação de coisa maravilhosa, porque a partir do momento que você sabe o mecanismo do negócio, já perde a graça. Pois é, nessa época, lá em Paris, existiam desses ilusionistas, desses prestidigitadores, e eles faziam diversos truques, muitos desses truques imitando inclusive mediunidade, dupla vista, sonambulismo, enfim. E um deles era o truque dos pássaros com as cartas. Como assim? Que jeito que era esse truque? Esse cara, que era o ilusionista, ele pegava várias cartas. E cada carta tinha um símbolo específico. Algumas tinham letra, outras tinham desenho, outras tinham número. Esse ilusionista embaralhava essas cartas, colocava essas cartas num tablado, e existia um pássaro mesmo, passarinho, treinado por esse sujeito. Aí esse sujeito dava ordem: pega para mim a carta que está com o desenho de uma estrela. O pássaro ia lá, pegava, o cara virava a carta, desenho de uma estrela. Pega para mim a carta que está com um desenho ali de uma árvore, ou que está com a letra A. O passarinho ia lá, pegava a carta. Olha que coisa interessante. As pessoas que assistiam isso ficavam maravilhadas. E dentro das pessoas que assistiam aquilo ali, existiam, obviamente, alguns espíritas. E os espíritas começaram a relacionar. Poxa, existe o fenômeno da dupla vista, que é um fenômeno que alguns médiuns sonambúlicos apresentam. Dentre os vários aspectos do fenômeno da dupla vista, está justamente você descobrir, o indivíduo descobrir o que existe por detrás de um aposento que está com as portas fechadas. É como se o sujeito enxergasse através da porta fechada ou através da parede. Muitos deles se falavam o seguinte: qual é a segunda frase que está na página 132 desse livro? O cara, nesse estado sonambúlico, lia a frase, buscava-se ali na página 132, a frase realmente estava lá. Então esses espíritas começaram a comparar isso com esses pássaros. E daí surgiu a ideia: poxa, se existe a mediunidade nos seres humanos, será que não existe também a mediunidade entre os animais? Esse foi o motivo que gerou esse levantar de questões nesse grupo de estudo que Allan Kardec dirigia. Já pensaram, um grupo de estudo dirigido por Allan Kardec? Privilégio de muitos que acompanharam isso daí durante alguns anos. Só que o negócio era um truque. Na Revista Espírita, se eu não me engano, do ano de 1861, um sujeito escreve a Allan Kardec falando a respeito desse truque. Falando que nessas cartas, que eram cartas grossas, existia uma fenda. Então, quando o cara colocava a carta com a fenda virada de tal jeito, o pássaro sabia que era aquela carta que ele tinha que pegar. Ou seja, era um truque. Os pássaros eram treinados. Mas só por isso, o cara já merece aplauso. Treinar passarinho para fazer isso, parabéns. Mas não tem nada, obviamente, de mediunidade nisso daí. Mas a questão foi levada para esse grupo de estudos. E Kardec, logo de cara, já falou o seguinte: olha, o que esses pássaros fazem, obviamente, transcende em muito aquilo que um ser humano pode fazer. Alguém aqui consegue fazer um negócio desse? Carta virada, descobrir se tem um desenho tal, se tem a letra tal? Não. Então esses pássaros seriam mais inteligentes, mais perspicazes do que os seres humanos, não é? Inclusive, se tivessem mediunidade, teriam uma mediunidade muito mais avançada do que a mais avançada dos seres humanos. E é óbvio, gente, um pássaro não é superior ao ser humano. Em inteligência, em perspicácia, em nada disso. Só esse fato já mostra que o negócio é um truque, porque transcende o limite possível da inteligência humana. Porém, Kardec era um pesquisador nato. E ele já pensou o seguinte: poxa, existe gente que imita sonambulismo.
Porém, existem os sonâmbulos que são verdadeiros. Existem pessoas que imitam mediunidade, mas existem os médiuns que são verdadeiros. Será que não existe aqueles pássaros que se fazem passar por médiuns, mas existem aqueles animais que são médiuns mesmo? Essa era a pergunta dele. Ele não se furtava a pesquisar nada. E isso daí é de grande ensinamento para nós. Caiu determinado tipo de questão, de fato, curioso nas nossas mãos, vamos buscar compreendê-lo. E Kardec não era um sujeito entusiasmado. Era um cara de raciocínio frio, perspicaz, e que buscava abordar a questão de todos os ângulos possíveis. Um desses indivíduos que frequentavam esse grupo de estudos de Kardec, lançando essa questão de, poxa, será que os animais podem ser médiuns? Se baseou numa frase também, dizendo o seguinte: olha, os espíritos não atuam sobre os objetos inanimados, eles não mediunizam os objetos inanimados, as mesas, por exemplo. Ué, por que eles não podem mediunizar um animal? Por que eles não podem agir através de um animal? Falarem através de um animal? Não é verdade? Essa foi a pergunta. E aí, depois de uma série de discussões, de debates a respeito desse assunto, na reunião mediúnica, um espírito de nome Erasto se manifestou. E esse espírito deu uma comunicação a respeito justamente da mediunidade dos animais. Olha como que a coisa séria flui. Era um grupo de pesquisas e de estudos relacionados ao espiritismo. Logo depois do debate, na reunião mediúnica, surge uma comunicação proveniente de um espírito de alto nível a respeito desse assunto. E Erasto aborda da seguinte forma: os animais podem ser médiuns? Obviamente que não. E por que não? Olha só o que o Espírito nos fala. Primeiro, o semelhante age com o semelhante e como o semelhante. Como assim? Não entendi. Ora, qual é o semelhante dos espíritos desencarnados? Somos nós, os espíritos encarnados. Então, se os desencarnados querem entrar em contato conosco, obviamente, o que eles vão fazer? Vão buscar intermediários iguais a eles. Gente, pessoas, seres humanos. E aí ele entra numa questão de ordem técnica, uma questão perispiritual. O perispírito dos desencarnados é feito do mesmo material dos nossos perispíritos. O jeito que é confeccionado, as propriedades do perispírito, a capacidade de magnetizar e de assimilar energias dos desencarnados e dos nossos perispíritos é muito semelhante. Então, se eles têm que agir em alguém, que esse alguém seja parecido com eles. Os animais têm um corpo perispiritual? Tem, gente. Claro que eles têm. Os animais têm uma alma, algo que pode se chamar de espírito? Tem também. Só que entre eles e nós existe uma distância muito grande. As energias que fazem parte do corpo perispiritual de um animal são diferentes das energias que fazem parte do nosso corpo perispiritual. E nós sabemos que os desencarnados, eles atuam no nosso perispírito, através de uma certa fusão das energias perispirituais deles com as energias perispirituais do médium. E o Espírito até fala uma coisa interessante, que o que é peculiar ao médium, além de uma afinidade espiritual especial, é uma força de expansão que estabelece entre os médiuns e os desencarnados uma corrente, uma fusão. Coisa que não pode acontecer com um animal. Então, se algum desencarnado quiser passar alguma mensagem através de um cachorro, não existe energeticamente jeito disso acontecer. Porque o perispírito de um é de uma essência superior, o perispírito de outro
é de uma essência inferior. Não haveria ali casamento de fluidos, identidade de energias, fusão, corrente. Portanto, ali não haveria, sem sombra de dúvida, nenhuma possibilidade de se passar qualquer tipo de comunicação. Até aqui, alguma observação? Sim. Sim. Ó, vamos dizer o seguinte: os animais, eles são dotados de uma certa cota de inteligência, né? E os animais superiores, aqueles que, vamos dizer assim, estão mais próximos da nossa condição humana, eles têm uma inteligência um pouco mais desenvolvida, embora boa parte dela mais voltada para os aspectos materiais da sua existência, tem rudimentos ali de sentimentos, compreendem, muitos deles, o que o ser humano está falando, o que o ser humano está sentindo, mas não é um espírito humano. É um espírito que ainda está em fase de elaboração. Não tenhamos dúvidas sobre isso daí. Óbvio que você vai perceber diferenças entre esses animais superiores, o cavalo, o cão, né, o chimpanzé, o gorila, o orangotango, que tem quase que uma certa individualidade. Uma diferença entre eles e aqueles animais que são inferiores, né? A galinha, o papagaio, peixe, os répteis. Esses mais inferiores, eles agem praticamente do mesmo jeito em qualquer latitude do planeta. O princípio espiritual que existe neles ainda está bem embrionário. Ainda não houve ali uma certa individualização, como ainda se encontram aqueles que estão no nível de um cachorro, de um chimpanzé, né? Mas e aí? Esses princípios espirituais do cachorro, do chimpanzé, se aprimorando, vão virar a gente? Vão. Claro que vão. Porque tudo na natureza se aprimora, se aperfeiçoa e evolui. Nós que aqui estamos, espíritos humanos, há muitos milhões de anos já transitamos por essas fases todas. Do reino animal, do reino vegetal e no reino mineral também. Tudo na natureza cresce, se aperfeiçoa e evolui. Fala. Boa pergunta. O que os animais têm condição de perceber no que tange ao aspecto energia? Eles percebem, eles sentem e, eles até enxergam espíritos desencarnados. Nesse capítulo 22 aqui, né, o espírito Erasto até fala que os animais, em muitas circunstâncias, eles veem desencarnados. Eles enxergam. Ah, Daniel, mas aí é uma mediunidade. Você pode falar desse jeito. Mas não é uma mediunidade a ponto de se conseguir uma comunicação com o encarnado. Não é uma psicofonia, não é uma psicografia. Mas eles enxergam, eles sentem o ambiente, Eles citam aqui até o exemplo de pessoas andando a cavalo, de repente o cavalo para, estaca ali no lugar, empina, parece que tem um obstáculo ali. E às vezes tem, invisível. Um espírito ou grupos de espíritos impedindo o animal de prosseguir, por um ou outro aspecto. Até na Bíblia, existe um episódio, lá no Antigo Testamento, da chamada mula de Balaão. Balaão era um profeta, né? E essa mula viu um anjo, um espírito, né? Que depois, primeiro o espírito se manifestou, a mula, que parou, estacou. E depois foi se manifestar o tal do Balaão, do profeta, que estava sentadinho ali em cima da mula. Quer dizer, é algo que realmente ali pode acontecer. Então eles sentem sim as energias, eles chegam até a enxergar espíritos desencarnados. Meu pai falava isso. Ele deu na roça e ele tinha uma mula que aconteceu isso. E achei interessante que ele falava que a orelha dela ficava assim. Ou seja, ela estava inclusive ouvindo alguma coisa. Exatamente. Boa. Tem aquela abertura da visão, da sensibilidade. Muito bem. Né, da pureza. Exatamente. Então,
Exatamente. Porque na Revista Espírita, de 1865, existem algumas comunicações relacionadas à própria questão dos animais. Então, numa dessas comunicações, o Espírito fala a respeito justamente daquilo que você falou, da similaridade entre a criança muito pequenininha que enxerga os espíritos e os animais. A criança, muito pequenininha, parece que está vendo alguma coisa, conversa, brinca, e quando ela tem condição de realmente estabelecer uma conversação com o adulto, quando ela tem condição de falar, ela fala: ó o meu amiguinho aqui, ó o fulano de tal com quem eu estou brincando. Então aí você percebe um paralelo entre as crianças de mais tenra idade e aquilo que com muita frequência acontece com os animais. Você falou que existe uma escala evolutiva para cada espécie. É. E essa escala, o mais evoluído, ele pode direcionar ou mudar a escala inferior? Sem sombra de dúvida, né? Inclusive, quando os animais desencarnam, eles mantêm a sua individualidade. Então existem espíritos humanos, né? A nossa condição, seres humanos, que são encarregados no plano espiritual de recolherem esses animais e, às vezes, de maneira mais ou menos rápida, já encaminhá-los para alguma reencarnação. Em algumas circunstâncias, o animal fica até durante um certo tempo na casa da pessoa, né? Kardec, na Revista Espírita de 1865, cita o relato de um sujeito que tinha uma cadelinha. Nossa, ele era da família a cadelinha, né? Ele amava aquela cadelinha. E a cadelinha era o seguinte: ele morava na França, esse sujeito, e a cadelinha dormia no quarto, junto com ele, aos pés da cama. No dia que estava muito frio, ela latia baixinho, sabe, como se fosse um pedido. Aí ele falava assim: então vem. Aí ela subia na cama, encostava o focinho no pescoço dele e dormia. Era sempre assim, né? Num belo dia, ela ficou doente, foi levada ao veterinário e acabou morrendo, desencarnando. Foi aquele transtorno na família. Passados alguns dias, numa bela noite, o cara dormindo, de repente ele ouve aquele latidinho, aquele pedido, né? E ele meio dormindo fala: não, então vem, então sobe. Aí ele teve a impressão de sentir algo subindo na cama. Foi aí que ele atinou: opa, peraí, ela morreu. Então, quando ele comentou, inclusive, isso com a mulher, ela falou o seguinte: olha, o que você teve não foi sonho não, porque por 2 vezes aqui em casa eu já senti a presença dela. E já, inclusive, já ouvi o ganido dela. Então é muito comum fatos desse tipo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que pode ter passado por uma situação como essa. O princípio espiritual ainda permanece durante um certo tempo na casa da pessoa. E depois, existem espíritos encarregados que vão direcionar isso para uma outra encarnação. Porque tudo reencarna, né? Evolui, se aperfeiçoa, cresce. Nós mesmos, a próxima etapa evolutiva nossa é atingir a questão da angelitude. Então, olha só: mineral, vegetal, animal, humano e anjo. Olha que maravilha dessa escala evolutiva aí. E olha só como que o Espiritismo nos dá uma noção muito perfeita do porquê que nós devemos preservar a natureza e respeitá-la nos seus vários aspectos. Sim. Daniel, então os animais vêm, né? Eles vêm. E ele viu um anjo, deu um exemplo de um anjo. Os animais podem ver um espírito obsessor que está defendendo? Sim. Talvez seja. Às vezes a gente tem essa sensação. Tem sim. O animal pode ver um espírito obsessor? Claro que pode ver. Sem dúvida. Ele Tenta defender. Olha para o nada e fica latindo. Dá de avançar. Aí você fala: poxa, por que está com esse comportamento? Eu não estou vendo nada. Deve estar vendo alguma coisa. E às vezes sim, está vendo alguma coisa. Às vezes o próprio animal sente as energias negativas e densas de alguma pessoa que se aproxima. Aí não permite que essa pessoa se aproxime do dono, por exemplo. Quer proteger, fica circulando ali em torno dele. Por aí você percebe o quanto que eles podem ter nesse aspecto de ver, de ouvir e de sentir uma certa sensibilidade. Boa. Aham.
Perfeito. Perfeito. Allan Kardec fala de uma maneira, nas obras básicas, ele fala de uma maneira, como em vários assuntos, meio que superficial, dizendo que existem etapas de transição entre o animal e o ser humano. Só que ele não entra muito nesse assunto, mas que existem os espíritos elementais que fornecem essa etapa, esse elo que liga o animal ao ser humano, existem. E nas histórias, na mitologia, são conhecidos pelo nome de fadas, duendes, gnomos, sílfides e por aí vai. Podemos ter certeza que muitos daqueles do imaginário popular, das próprias lendas brasileiras, né, como a Iara, né, o próprio Saci Pererê, o Curupira, podem ser elementais presentes aí na natureza. Mas o que existe de muito interessante nas obras de Kardec, que está na Revista Espírita de 1858, são descrições do planeta Júpiter. E dentre as descrições do planeta Júpiter, com desenhos inclusive, depois vocês acessem na internet lá, desenhos, planeta Júpiter, Revista Espírita, em vários desenhos feitos lá. Quem fez os desenhos, Daniel? O sujeito que mora lá no planeta Júpiter, que veio até aqui a Terra, e usando da mediunidade desenhista de um sujeito chamado Victorien Sardou, fez desenhos do planeta Júpiter, das habitações, e inclusive dos animais. E nessa revista espírita, os benfeitores espirituais abordam a questão de que nesses planetas superiores, os animais também são superiores aos nossos animais. Eles têm um corpo mais elaborado do que o corpo dos nossos animais aqui, e que se prestam a tarefas de ordem grosseira. Coisa que os seres humanos desses planetas superiores não fazem. Então existem até desenhos desses animais muito parecidos com esses animais mitológicos, que aparecem nas religiões antigas, inclusive. Meio gente, meio bicho. Talvez aí seja um dos vários elos de transição entre o animal e o ser humano. Para quem achar que eu estou viajando, ou que eu não tomei meu remédio hoje, vai lá, Revista Espírita 1858, tá? Não sei o mês, mas procura lá, tá lá, são vários os desenhos. Ela aborda quando a mãe do Chico vai a Saturno, os habitantes de Saturno, que são, nossa, muito mais evoluídos do que nós, na visão humana dela, são seres terrivelmente feios. Terrivelmente feios. Mas, espiritualmente falando, mais evoluídos do que nós. Os seres humanos de lá, vamos dizer assim, não os animais. Correto? Mas vamos voltar para cá aqui então. Olha só, a questão da mediunidade. Espírito Erasto continua. Não há aptidão do espírito do animal em se unir, em se mesclar ao do homem. Porque o ser humano ele é perfectível. Nós, que estamos na fase de humanidade, nós evoluímos por conta da nossa força de vontade, do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo. Já o espírito do animal, não. O espírito do animal ele não evolui por conta própria. Ele evolui pela força das coisas. Tanto que o animal que transita de uma fase inferior para uma fase superior, essa transição, essa modificação é feita no plano espiritual. Existem espíritos apropriados a essas funções, que pegam, por exemplo, vamos dar um exemplo grosseiro aqui, que pegam o espírito de um cachorro, faz lá as modificações perispirituais e futuramente o sujeito ali vai reencarnar, o cachorro vai reencarnar num chimpanzé. Mais ou menos assim. A grosso modo seria mais ou menos esse o pensamento. Então essas fases de transição do animal, não é um animal que evolui por si só. Ele evolui pela força das coisas. Agora nós, aqui, evoluímos usando o quê?
o nosso livre-arbítrio. E Kardec dá inúmeros exemplos aqui. Aliás, o espírito Erasto. Um ninho de pintacilgo é feito de um jeito hoje, do mesmo jeito que era feito milhares de anos atrás. A toca do castor, idem. A aranha tece a sua teia do mesmo modo que tecia há milhões de anos atrás. Então, por aí você percebe que existe uma questão meramente instintiva nisso tudo. Mas que um animal não vai fazer o outro animal evoluir. Um animal não ensina o outro. O animal é domesticado e é ensinado pelo ser humano, que, aliás, é justamente a energia do ser humano que se joga sobre o animal que faz com que ele fique domesticado. Olha que coisa interessante. Uma submissão. A palavra certa é essa. Porque os animais não conhecem a Deus. Os deuses deles somos nós. Olha que imensa responsabilidade a nós. Sim. Pegar os cachorros. Tem um cachorro de rua e um cachorro da madame, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você for ver dentro de uma mesma raça, existem variações. Inúmeras variações. Seria uma evolução também. Mas a partir do momento em que um animal ele é ensinado e ele aprende por conta daquilo que o ser humano faz nele. Se você pegar esse animal e deixar, por exemplo, no meio do mato, volta-se totalmente a questão instintiva dele. Volta toda a questão selvagem do animal. Mas eu estou analisando assim, pelo sofrimento dele, uma vida melhor. Pode ter certeza de uma coisa. O sofrimento que o animal passa nunca é em vão. Deus, que é todo poder e bondade para com toda a sua criação, leva isso em conta para que o animal também cresça, também evolua. De alguma forma ele é compensado pelos maus tratos. Não tenha dúvida. Eu acho que a questão é da responsabilidade do dono. Né? Os animais são colocados para ter a relação com o dono e ver como é que o dono vai responder isso. Perfeito. O cachorro de madame ou o cachorro que está lá, quer dizer, o cachorro quando está lá na rua, é a oportunidade da gente fazer o bem a ele. Mas comparando, por exemplo, uma criança que é abandonada e uma criança que é bem cuidada, a responsabilidade é dos pais. Ora, a responsabilidade é do dono do cachorro. Mas para o cachorro, ele precisa passar por isso. A criança precisa passar por isso. Se a gente levar em consideração que, sempre levando em conta os princípios de que Deus é todo poder, toda bondade e toda justiça, tudo aquilo de negativo que algum ser passa, possivelmente no futuro aquilo lá é compensado. Lembrando sempre, o animal, ele não tem karma. Ele não tem. Né? Porque o karma, a questão do sofrimento humano, vem de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade de agir. Que nós escolhemos mal, agimos mal, recebemos o choque de retorno. Como o animal não tem o livre-arbítrio moral como nós temos, obviamente ele fica isento das expiações. Mas por que o animal sofre? Né? Aquele sofrimento serve para quê? Justamente a resposta você mesma deu. Para que haja uma certa impulsão ali na sua evolução. Não é responsável, mas Deus é justo. E futuramente aquilo lá vai ser compensado para ele. Não tenha dúvida. E aquele que faz o animal sofrer, não tenha dúvida. Quantos indivíduos que se dedicam à caça esportiva e de repente morrem vítima de um disparo acidental da própria arma? Você acha que isso é por conta do acaso? Lei de causa e efeito. Fala. Eu ia trazer exatamente esse ponto, né? Porque muitos animais sofrem e pode ser que isso traga algum bem para eles futuramente, no plano espiritual, mas quem causa o sofrimento de qualquer animal é o próprio homem. Exato. Aí eu queria trazer esse assunto, se esse mal que o próprio homem causa, como que ele volta? Né? Porque de alguma forma tem que voltar. Como que ele volta? Um exemplo é aquilo que a gente acabou de falar. Né? Do sujeito que tem a caça esportiva ali e de repente a própria arma dispara acidentalmente, ele desencarna. Ou aquele que faz a crueldade com os animais, que muita gente tem esse sadismo em ver o animal sofrer,
e de repente alguém da própria família, no futuro um próprio filho dele, desencarna em condição violenta. Não é verdade? Que lição? Exato. Se a gente for ver, num planeta superior, nós não observamos esse tipo de atitude negativa. Aqueles animais são criados exclusivamente para alimentação humana. Então, E aí a gente fala, por exemplo, do animalzinho em casa, do animal doméstico. do cachorrinho, do gato, mas é meio na hora do jantar muita gente gosta. Uhum. E a doutrina, então, ela não diz nem que sim nem que não, mas é da consciência. A questão da alimentação carnívora, né? O que está lá no Livro dos Espíritos? Na vossa constituição, a carne alimenta a carne. Na nossa condição evolutiva atual, nós que estamos transitando lentamente para a questão da angelitude e vamos aperfeiçoar, estamos aperfeiçoando tudo em nós, a tendência é aperfeiçoarmos também a nossa alimentação. Porque nós também somos responsáveis por aquele regime de engorda que nós imprimimos aos animais, fazendo com que toda a fisiologia dele mude, injetando hormônios, antibióticos, separando a cria das mães, né, para depois abater cruelmente e covardemente. A humanidade é responsável por isso? É responsável por isso. Porém, nós estamos ainda nesse nível, e já estamos crescendo também nesse aspecto, tanto que cada vez mais se avoluma uma geração de pessoas que tem uma tendência a uma alimentação cada vez menos voltada às coisas animais e mais para o vegetarianismo. Tenhamos certeza, em planetas superiores ninguém come carne de animal. Ninguém come carne de animal. Né? Aproveita para picanha, para linguiça. Aqui, em mundos superiores, isso não existe em mundos superiores. Né? Hã? Os vegetais, obviamente, o princípio espiritual que ali existe está em processo de transformação e evolução. E aí a gente vai vendo que quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil é a alimentação dele. É uma questão que é consequência da evolução espiritual. Agora, não significa que se eu opto pelo vegetarianismo agora, eu sou mais evoluído do que aquele que come carne. Não é. O negócio é o seguinte, só porque eu não como carne, eu sou mais evoluído do que aquele que come. Não é por aí. Né? Não é por aí. Porque eu posso estar melhorando em um aspecto, porém inferior em outros. Em mundos superiores, por que eles não se alimentam da carne de animais? Porque isso é natural deles. É normal deles. Vem deles. É algo que a própria natureza deles pede. Mas vamos lá, só um segundinho. Hitler era vegetariano. E Hitler, além de ser vegetariano, ele, feijoada eu já não sei se o Chico gostava, mas de frango ensopado ele gostava, o molho pardo. Hitler era vegetariano e não tomava álcool também. Ele era abstêmio. Dizem que é por causa de algum tipo de doença que ele tinha tal, mas de qualquer modo ele era vegetariano. Não comia carne, né? E fez o que fez. Bom, continuando só para a gente arrematar aqui. O espírito Erasto. Os espíritos não mediunizam objetos. Porque o cara lá no começo falou, olha, se os espíritos mediunizam a mesa, eles podem mediunizar um animal. A palavra não é essa, gente. Um objeto não pode ser médium. Então não mediuniza. O que acontece na mediunidade de efeitos físicos é que o ectoplasma do médium se junta, se funde à energia do desencarnado, e isso propicia o desencarnado a agir sobre a matéria. É isso que acontece. Não existe mesa médium, cadeira médium, cesta médium, não existe isso. São objetos que estão momentaneamente ali sob o controle de desencarnados. Só que eles não são médiums. É a energia do desencarnado casada com o ectoplasma do médium. Aí o desencarnado faz o quê? É como se ele embebesse o material com aquela mistura. E aí aquele material fica propício
a materialização, desmaterialização, transporte, né? E por aí vai. O que acontecia com as mesas girantes era isso aí. Se a gente pudesse ver a parte espiritual das mesas girantes, você podia ver um espírito, normalmente de baixa condição, fazendo aquele movimento ali. Fala. Um animal se materializar? Nossa, que coisa interessante. Aham. Olha que interessante, né? Os animais, todos os animais merecem? Todos os animais merecem você. Olha só, esse caso eu desconheço, né? Mas fica aí o relato, interessante. O que acontece às vezes é o seguinte, um relato que eu também já ouvi falar, de um sujeito que dormiu e ele sonha com o cachorro dele que tinha sumido. Fazia dias que o cachorro estava sumido. E ele vê esse cachorro deitado, né, numa relva, próximo a um rio, agonizando. Já estava morrendo. E esse sujeito, ele sente as dores do animal. Sente que o animal está para partir a qualquer momento. Aí, de repente, ele volta para o corpo. Volta para o corpo e ele consegue, depois, pela memória dele, achar o local onde que o animal dele se encontrava ali deitado. E realmente, ali naquele local estava o corpo do cachorro dele. Quer dizer, o indivíduo saiu do corpo e, devido à afinidade que ele tinha com o animal, ele foi até lá. E viu realmente o que estava acontecendo. Tinha afinidade. Tinha afinidade. Exato. Os humanos têm os seus anos atrás, né? Os animais. Os anjos da guarda, eles seriam nós? Vamos dizer assim como os seres humanos têm os espíritos bons e protetores, podemos ter certeza que na questão espiritual, no mundo espiritual, existem espíritos, e não são poucos, são vários, justamente envolvidos aí nesse processo de proteção e orientação aos animais. Tanto quando os animais estão desencarnados, como no caso da fazenda que você me falou, quanto no caso dos animais que ainda estão encarnados. Tudo na natureza revela a sabedoria e o amor de Deus. Absolutamente tudo. Mas só para a gente fechar aqui. Dar passe em cachorro. Olha que interessante. Nesse capítulo 22, Kardec cita o caso de um sujeito chamado Senhor T. Ele só coloca a inicial, T. Lá na Revista Espírita tem o nome do cara completo. Diz que esse sujeito foi dar passe no cachorro dele. Magnetizou lá o cachorro. O que aconteceu com o cachorro? Morreu. Aí ele quis saber por que cargas d'água ele foi dar o passe no cachorro e o cachorro morreu. Né? Não é que a energia do sujeito era ruim. Não é nada disso. O Espírito Erasto explica que a energia do ser humano é de uma essência superior, diferente da energia do animal. Então, quando o animal assimilou uma energia diferente, aquilo fulminou o animal, como se fosse um raio. Só que o animal não morreu instantaneamente. Ele caiu num estado de languidez, né, de fraqueza, não se alimentava, não bebia água, acabou morrendo. Então não pode dar passe em animal. Gente, o animal é extremamente sensível às vibrações de amor. De amor. Pega o animal, faça o carinho,
fale palavras bonitas, né? Abra seu coração. Mas caso você seja um médium, doador magnético em potencial, não dê passe no animal, porque você pode matar o bicho. Porque você sabe que na questão do passe, tem 3 tipos de passe, né? O magnético, cuja energia é própria do ser humano, em grande percentagem. O espiritual, que grande parte das energias é do plano espiritual. E o misto, em que existe mais ou menos um meio a meio ali. Metade das energias do plano espiritual, metade do passista. Então, se você der um passe num cachorro, num gato, num papagaio, se você for um passista espiritual, provavelmente vai fazer até bem pro bicho, né? Mas se você for um passista magnético, se for as energias pesadas tuas, né? Pode acontecer o que aconteceu com um cachorrinho aqui. Só para a gente encerrar. Olha como que Erasto fecha a questão. Uma vez, eu vi uma reportagem, já faz uns 3, 4 anos, de um centro espírita em São Paulo, em que as pessoas que tinham perdido animais iam até lá para receber a comunicação dos animais que tinham morrido. Gente, quando eu ouvi isso daí, eu falei, nossa, até arrepiei, né? Não é possível. Mas aí depois, vendo a questão, o negócio não era assim. Não é que o animal dava comunicação, né? Pelo médium. Mas parece que algum espírito responsável pelos animais falava através do médium. Aí tudo bem. Aí você pode até aceitar que isso aí é possível. Mas será que um animal não pode dar comunicação através de uma pessoa? No livro dos médiuns tem um caso interessante. Um sujeito que na horta dele, várias árvores, né? Tinha um ninho com pintacilgos. Ele adorava, né? Ficava lá um tempão vendo aquele ninho com os pintacilgos. Determinado dia ele chegou lá, olhou, cadê o ninho? Tinha sumido. Ele procura dali, procura de lá, nada do ninho aparecer. E ele, esse sujeito era médium. O que ele fez? Ele tentou evocar um espírito para saber o paradeiro do ninho. Evocar espírito para isso é brincadeira. Sabe quem que apareceu na comunicação? A mamãe Pintacilgo. A mamãe Pintacilgo falou que, inclusive, o ninho tinha caído, estava na relva do lado tal, e que o gato não tinha comido. Realmente ele foi lá, o ninho estava lá, os passarinhos estavam vivinhos, e o gato não tinha comido. Daniel, a mamãe Pintacilgo deu a comunicação através do médium? Não, gente, claro que não. Há algum espírito que viu o que aconteceu, relatou para ele a história. Se você evocar um espírito de uma montanha, ela vai responder. Claro que vai. Porque o que existe de espírito zombeteiro e brincalhão, que se faz passar, talvez, por árvore, por flor, por montanha, por cachorro, por passarinho, é uma enormidade. Os espíritos desencarnados, humanos, só se comunicam com seres humanos. Mesmo porque, como que os espíritos desencarnados agem no médium? Eles agem usando os materiais cerebrais do médium, as ideias, as palavras, os símbolos. Um animal não tem isso na mente. O animal não sabe palavras. Você pode ensinar, né? E às vezes de tanto ensinar, ele guarda, mas ele não reproduz isso. Os animais não sabem palavras, símbolos, imagens, não tem nada páreo com aquilo que a gente conhece. Então eles não têm nada na cabeça deles que eles possam passar para nós. Quando a gente vê o mecanismo do funcionamento da mediunidade, a gente percebe que o espírito de um animal não pode dar comunicação através de um médium, e nem um médium, nem o desencarnado pode agir dando comunicação através de um animal. As naturezas não se assimilam, os conhecimentos nem se comparam. E aí, encerra esse capítulo 22. Fala.